Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal atualizado da novela Amores Verdadeiros, de 13 a 17 de setembro de 2021. Eu já havia postado o resumo, mas ele acabou ficando atrasado, então vim atualizar. O resumo ainda assim pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Nesta semana, Paula morrerá. Liliana será esfaqueada e ficará entre a vida e a morte. E a Adriana irá descobrir que Liliana é sua filha Lúcia. Saiba disso e muito mais, mas antes, por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nada. Segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Aguiar diz a Vitória que essa foi a melhor notícia que recebeu. Vitória diz que tem medo da gravidez. Aguiar diz que ela é forte e não deve temer nada. Aguiar presenteia Vitória com um CD de Malu com a assinatura dela. Aguiar e Vitória ouvem a música A Hora Tu e dançam e, claro, se beijam e se envolvem. No dia seguinte, na cama, Aguiar acaricia Vitória e a beija. Aguiar diz que é maravilhoso amanhecer ao lado dela. Nick diz a Gusmão que vai ir ver o padre Jerônimo para pedir a anulação do casamento religioso dela com Roy. Roy diz a Omar que Liliana não o ama. Omar incentiva que Roy volte a jogar tênis. Roy, feliz, aceita. Vitória diz a Aguiar que quer voltar para casa para dar a bela notícia de sua gravidez a Adriana. Aguiar diz que Adriana irá ficar contente. Vitória pergunta se Aguiar conseguiu emprego. Aguiar diz que está sendo guarda-costas de Adriana. Adriana revela a Liliana que está grávida. Liliana se surpreende. Aguiar diz a Vitória que as coisas com Liliana seguem igual, mas que deixou claro à filha que o amor deles não vai mudar. A Adriana conta a Liliana que decidiu não revelar a Carlos que ele será pai. Liliana parabeniza Adriana e a abraça por sua gravidez. Aguiar conta a Vitória que Nelson sofreu um atentado. Aguiar liga para Malu e diz que ele e Vitória se reconciliaram. Malu fica contente. Aguiar prepara uma surpresa para Vitória com Malu. Aguiar convida Vitória para sair pela noite. Na mansão Balvaneira, Aníbal entrega a Liliana os documentos da estufa no nome dela. Liliana, boboca, se emociona e diz: "Obrigada, vovô." Aníbal dá a Liliana um talão de cheque e cartões de crédito e débito. Liliana diz que o avô é generoso e o agradece. Aguiar ouve e vê tudo. Aguiar diz à filha que não acredita que ela esteja se deixando levar pelas manipulações de Aníbal Balvaneira. Vitória e Kendra se encontram no corredor do hospital. Vitória pede que Kendra se afaste dela e de Nick e que se dedique a Nelson e Mia. Kendra diz que Vitória finalmente vai poder viver o seu amor com Aguiar e diz que sempre percebeu que José Ângelo mexeu com seus hormônios. Furiosa, Vitória diz: "Não me provoca, Kendra, senão vou ter que esquecer que sou uma senhora e vou arrancar esse seu sorriso estúpido agora mesmo da sua cara." Vitória se retira. Kendra, furiosa, diz: "Eu te odeio, maldita. Agora você namora um homem forte e bonito como Aguiar. E me restou um Nelson, pobretão, falido e fraco." Liliana diz ao pai que ele deveria ficar feliz por Aníbal dar tudo que era do direito de sua mãe. Aguiar diz que Aníbal só quer comprar ela. Aguiar pergunta a Candelária desde quando ela é cúmplice de Aníbal. Candelária diz que não é cúmplice de ninguém. Chatiana diz ao pai que ele tem que entender que ela é uma balvaneira. Aguiar enfrenta Aníbal. Liliana diz a Aguiar: "Papai, se toda vez que me ver com meu avô for armar um escândalo, peço que não venha mais aqui." Aguiar se sente expulso por Liliana e diz que duvida que ela seja filha dele. Aguiar se retira muito triste. Aníbal diz a Liliana que ela fez muito bem em enfrentar Aguiar. Roy conta a Doris e Milton que Liliana é neta de Aníbal Balvaneira. Milton, interesseiro que só ele, diz que devem pensar na possibilidade de Roy ficar com Liliana. Roy nem liga para o que o traste diz. Adriana e Vitória se reencontram e se abraçam. A Adriana revela a Vitória que está grávida. Vitória fica emocionada e muito feliz, abraça a irmã e revela que também está esperando um filho. As duas vibram de felicidade. Aguiar recupera o dinheiro que o advogado lhe havia roubado. Vitória diz a Adriana que Nick ficará feliz com a notícia de sua gravidez. A Adriana enfrenta Aníbal e o acusa de ter subornado os patrocinadores do filme de Carlos.
Adriana o chama de desgraçado. Aníbal, cínico, hipócrita, confessa todas as suas maldades contra Carlos. Aníbal diz que o sangue Gonçalves jamais se misturará com o Balvaneiro. Adriana diz que ele se engana e diz que está grávida de Carlos. O cretino fica chocado e diz que ela não trará esse bastardo no mundo. Aníbal diz para Adriana se livrar da criança enquanto ainda pode. Furiosa, Adriano chama de assassino e desgraçado. Adriana quase agride o traste. Paula chega em casa e é surpreendida pela festa com todas as pessoas que ama. Paula fica emocionada e feliz. Beatriz e Gusmão dizem à mãe que a amam e se abraçam. Nick abraça Paula. Paula e Ofélia se conhecem. Paula pergunta a Gilda se ela disse alguma coisa a seus filhos. Gilda diz que não. Paula abraça a amiga. Aníbal diz a Liliana que espera que ela não o decepcione como Nick, Vitória e Adriana. Liliana diz que não decepcionará. Paula diz a todos que aquele é o dia mais feliz da sua vida, pois está rodeada de todos que amam. Eles fazem um brinde a Paula. Vitória conversa com Tomásia sobre a gravidez dela e de Adriana. Paula diz a Gusmão e Beatriz que tem muito orgulho de ter 2 filhos como eles. Os 3 relembram de momentos felizes e engraçados do passado. Ofélia diz a Gilda que fará o vestido de noiva de Beatriz. Nick diz a Felipe que Gusmão já conseguiu outro emprego. Paula agradece Nick por fazer seu filho feliz. Nick a abraça. Vitória está arrumada para sair com Aguiar. Ele a elogia. Poliana ouve quando Aguiar diz que Vitória está grávida. Poliana se surpreende. Aguiar e Vitória saem juntos. Terça-feira, 14 de setembro de 2021. Em um bar, Aguiar e Vitória bebem champanhe. Malu aparece ali e canta a música A Hora Tu para eles. Eles se beijam. Liliana chega em casa e encontra Poliana dormindo em seu quarto e a acorda. Poliana diz a Liliana que Vitória está grávida e terá um filho de Aguiar. Malu e Vitória se conhecem. Liliana fica possessa de raiva e manda Poliana sair de seu quarto para ficar só. Vitória, Aguiar e Malu conversam e brindam. Paula e Gusmão decidem tocar piano. Liliana tem pesadelos de Vitória e Aguiar com seu filho e acorda sobressaltada. Liliana diz que seu pai não pode ter um filho com aquela mulher que tanto mal fez a sua mãe. Gusmão e Paula tocam piano juntos. Paula vai perdendo suas forças e cai nos braços de Gusmão. Todos se desesperam. Gusmão a leva para o sofá. Felipe pensa que é um desmaio que Paula sofreu. Gusmão diz que sua mãe está sem pulso. Gusmão diz que sua mãe está morta. Todos choram. Guile sofre pela morte da avó. Beatriz, chorando, revela a Gusmão que a mãe deles estava com câncer em fase terminal. Gusmão chora e se desespera pela morte da mãe. Gilda sofre pela partida da amiga. Passa-se 6 meses. Candelária e Aníbal já estão casados pelo civil. Os dois têm planos de se casar na igreja para que Candelária vá morar na mansão. Nick e Gusmão estão felizes. Vitória já está com o barrigão e Aguiar a mima. Aguiar já está formado como engenheiro agrônomo. Aguiar comenta com Vitória sobre estar meio ano sem sequer ver Liliana ou ouvir a voz dela. Vitória diz a Aguiar que Nick tem palestras sobre bulimia. Nick diz a Gusmão que quem imaginaria que seu pai moraria na casa que foi de Paula. Gusmão se recorda de quando enfrentou Aníbal, dizendo que nem ele e Beatriz querem o apartamento onde foi uma prisão de luxo para Paula. Nick diz a Gusmão que deixou de amar seu avô. Aníbal comprou uma casa para Candelária. Aníbal diz que se casarão no último sábado do mês. Candelária relembra a Aníbal que depois do casamento irão revelar a Adriana que Liliana é sua filha. Aníbal concorda, mas em pensamento o demônio diz: vou organizar uma viagem de lua de mel e vou continuar inventando pretextos para que jamais ela abra a boca. Mas se ela continuar com essa ideia, minha única opção será eliminar Candelária Corona. No antigo apartamento que era de Paula, Nelson está morando ali e trama contra Aníbal. Nick diz a Gusmão que Kendra não ficará nada feliz por ter que morar no apartamento que foi de Paula. Kendra está furiosa e reclama Nelson por estar morando na casa de uma defunta.
Nelson se irrita pelas reclamações de Kendra. Kendra torce pela morte de Nelson. Nelson é carinhoso com Mia. Adriana está com um barrigão e morando com Beatriz e Guilherme. Beatriz agradece o apoio de Adriana. Nelson diz a Kendra que Gusmão tem visão e é esperto. Nelson diz que Kendra venceu sua doença e que ajuda meninas que têm o problema de bulimia. Nick diz a Gusmão que foi bom ele ter aberto uma escola de capacitação de segurança com Salviano e Aguiar. Vitória pede que Aguiar não se atrase para a inauguração do centro de Nick. Josefina liga para Aguiar e pede que ele se aproxime de Liliana. Aguiar diz que não, pois Lili não quer saber nada dele. Josefina implora que Aguiar se aproxime da filha e diz que ela precisa dele mais do que nunca. Na estufa, Poliana diz a Liliana que Nick mudou. Poliana se recorda quando Nick pediu desculpas a ela e a Jean-Marie por algumas vezes ter maltratado eles e não ter dado valor ao serviço prestado. Também quando Nick os abraçou. Poliana incentiva que Liliana vá com ela ao centro de Nick para que fazem as pazes. Liliana diz que jamais se rebaixará a fazer as pazes com Nick. Poliana diz a Liliana que ela está orgulhosa e metida desde que descobriu que é neta de Aníbal. Liliana e Poliana rompem a amizade. Kendra e Roberto estão armando outro plano cruel, desta vez contra Liliana. Aguiar vai à estufa de Liliana falar com ela. Liliana fica feliz, mas não demonstra. Aguiar diz a Liliana que não quer perdê-la. Liliana diz que o ama, mas que na vida dele ela não tem mais lugar. Liliana diz ao pai que não tem dúvida do carinho dele, mas que ele ama mais Vitória do que ela. Liliana falta com respeito a Aguiar e diz: "Que nojo! Você esquentou sua cama com a minha tia Vitória. Com certeza estava muito necessitado." Furioso, Aguiar perde a paciência com Liliana. Liliana pergunta ao pai se ele vai bater nela por causa da verdade. Liliana acusa o pai de traição. Aguiar diz que jamais bateu nela e não é agora que vai fazê-lo. Aguiar diz a Liliana que ama Vitória. Liliana debocha dizendo: "Amor, hahaha. Amor era o que você tinha com sua esposa Cristina." Aguiar diz a Lili que a ama muito desde do ventre de sua mãe. Aguiar diz que a ama pois é seu único sangue e a abraça. Liliana diz que foi emocionante o discurso dele e que deve estar aprendendo literatura com Vitória. Liliana pede que o pai vá embora, pois tem muito trabalho. Salviano retorna de viagem e presenteia Guile com uma bola e ele e Beatriz se abraçam. Gente, que família lindinha. Adoro Beatriz e Salviano, casal sem frescura que só sabe amar. Gusmão visita Liliana na estufa. Gusmão acaba deixando seu celular em cima da mesa de Liliana. Gusmão diz a Liliana que o pai dela tem o direito de refazer sua vida. Liliana ri e diz que ele falando isso, sendo que passou anos sem perdoar Paula e pergunta se acha mesmo se ele pode lhe dar conselhos. Gusmão diz que fala isso para ela não se arrepender. Gusmão incentiva que Liliana perdoe seu pai ou que pense. Liliana diz que não pode prometer nada. Gusmão vai embora. Liliana vê o celular de Gusmão e diz que será um bom motivo para ele voltar lá. Roberto, disfarçado de uma senhora, entra na estufa fingindo querer uma planta. Liliana diz que irá lhe mostrar. Roberto pega um pano e tenta colocar no nariz de Liliana. Liliana olha estranho. Roberto diz que quer que ela cheire o perfume de frutas. Liliana diz que não quer. Roberto se revela e, ao tentar sequestrar Liliana, acaba se dando mal. Liliana agride Roberto. Roberto a esbofeteia. Liliana pega um rodo e agride o traste. Finalmente, esse assassino, cúmplice daquela nojenta, tá levando o que merece. Roberto pega um alicate. Liliana se desprevine. Roberto a esfaqueia. Liliana cai e diz que está morrendo. Roberto foge. Gusmão volta à estufa para pegar seu celular. Gusmão a encontra desmaiada e ensanguentada. Ele corre e pega papel e tenta controlar a hemorragia e liga para a ambulância. Vitória percebe Aguiar tenso. Vitória diz a Aguiar que fará até o impossível para Liliana aceitar a relação deles. Aguiar, chorando, diz que está tão sensível e que sente falta de Liliana. Kendra está por trás da tentativa de sequestro de Liliana. Roberto liga para Kendra e diz que não deu certo. Roberto diz a víbora que Liliana lhe deu uma surra. Roberto diz a Kendra que acha que eliminou Liliana.
Quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Liliana é levada às pressas para o hospital. Gusmão tenta ligar para Aguiar, mas não consegue se comunicar com ele. Gusmão liga para Nick e pede que ela avise Aguiar sobre o que está acontecendo. Vicente é chamado com urgência na emergência do hospital. Nick chega à casa de Josefina desesperada. Nick diz que devem ir para o hospital agora mesmo e diz que se trata de Liliana. Aguiar se desespera e pergunta o que houve. Nick diz que Liliana foi ferida com uma navalha. Todos saem desesperados para o hospital. Vicente diz ao enfermeiro que terão que fazer uma cirurgia em Liliana. Liliana acorda e chama por seu pai e diz que não quer morrer. Vicente diz que ela não irá morrer e que irão lutar pela vida dela. Vicente diz a Gusmão que Liliana será submetida a uma cirurgia, mas que existe a possibilidade dela não resistir. Aguiar, Nick e Vitória chegam ao hospital. Gusmão diz a Aguiar que Liliana está sendo operada. Aguiar está desesperado e pergunta a Gusmão se Liliana irá viver. Gusmão diz que os médicos estão fazendo todo o possível e que só lhe resta esperar. Liliana é operada. Liliana sofre uma parada cardíaca. Vitória liga para Adriana e diz que Liliana foi ferida e está sendo operada. Adriana fica tensa. Vitória diz à irmã que o estado de Liliana é grave. Adriana diz que está indo para o hospital e desliga o celular. Adriana sente contrações. Vitória diz a Aguiar que já avisou Aníbal sobre o que houve com Liliana e ele avisará a Candelária. Aguiar chora e sofre. Aguiar se recorda de todos os momentos felizes com Liliana. Adriana chega no hospital e Aguiar diz a ela que tem medo de Liliana não resistir. Adriana sente mais contrações. Liliana resistiu à parada cardíaca. Aguiar conta a Gusmão que Salviano voltou de viagem. Kendra, víbora, hipócrita, chega ao hospital e na recepção pergunta como é o estado de Liliana Aguiar. A secretária diz que Liliana está na sala de cirurgia. Aníbal e Candelária chegam no hospital. Kendra pergunta a Aníbal como está a neta dele. Furioso, Aníbal puxa a serpente pelo braço e diz: "Isso não te importa. Eu não falo de assuntos familiares com pessoas do seu tipo, que não passa de uma interesseira trapaceira. Não finja comigo, eu tenho provas de que você foi imoral. Eu sei que você foi cúmplice da Odete naquele vídeo comprometedor da minha filha Vitória com o Aguiar, quando foram chamados naquele quarto de hotel. Eu não acuso ninguém sem provas, mas o que me pergunto é se o Nelson Brisa sabe de suas perversidades." Kendra fica tensa. Aníbal diz a Kendra que pela reação dela, vê que Nelson não sabe de nada. Aníbal ameaça Kendra e diz que se ela não quer que Nelson descubra suas maldades, que fique longe de sua família. Kendra diz que sente muito e que não quer incomodar sua família. Kendra diz que está ali numa consulta com sua filha e que se ele quiser pode ir até o consultório para comprovar. Aníbal diz que não tem nenhum interesse na bastarda. Candelária não gosta do comentário de Aníbal. Kendra fica furiosa. Aguiar implora que Deus não leve sua filha. Candelária pergunta a Aguiar como está Lili. Aguiar diz que ela está sendo operada. Aníbal pensa consigo: a Liliana é meu orgulho. Ela não é fraca nem sentimental como minhas filhas e minha outra neta. Não pode morrer. Eu tenho muitos planos para ela. Vicente informa Candelária, Aguiar e Vitória que Liliana resistiu à cirurgia, mas que o fígado e o intestino foram afetados e que o estado dela é crítico. Todos se desesperam. Aguiar pede que o doutor salve sua filha e que faça até o impossível para isso. Aguiar pede que o doutor o deixe ver sua filha. Vicente concorda. Nelson visita Nick em sua casa e diz que agora tem que andar com uma bengala. Nelson diz que achou que ela sentiria vergonha por ter um pai manco. Nick diz que na verdade sente muito orgulho dele. Nick diz que o ama e os dois se abraçam. Aguiar visita Liliana no quarto do hospital e diz que não sabe o que fazer para ajudá-la. Adriana vai até a sala do hospital e se reencontra com Vicente Carvalho. Os dois se emocionam depois de se reencontrarem após anos. Os dois se abraçam. Aguiar diz a Liliana que a ama com toda a sua alma. Vicente diz a Adriana que o estado de Liliana é delicado. Adriana passa mal. Gusmão diz a Nick que Liliana sobreviveu à cirurgia.
Nelson reconhece a Guzmão que errou com ele e que ele é um homem que luta pelo que quer e o agradece pelo apoio que ele deu a Nick para que ela superasse sua bulimia. Nelson pede perdão a Guzmão por tudo que fez a ele de mal. Guzmão diz que não há nada para perdoar e que tudo ficou para trás. Os dois se cumprimentam com a mão e se abraçam. Nick se emociona. Na cafeteria, Vicente diz a Adriana que Liliana é forte e valente. Vicente pergunta a Adriana se Liliana é filha de Vitória. Adriana diz que não e que lhe contará a história. Adriana e Vicente falam do passado. Vicente revela a Adriana que Aníbal o mandou para a cadeia e que colocou drogas em seu quarto e que foi preso como um delinquente. Adriana diz que a maldade de Aníbal é desenfreada e que ele havia dito que ele tinha fugido como covarde. Vicente diz que jamais faria isso e que meses depois Aníbal foi na cadeia e contou a ele que a filha deles morreu. Adriana revela a Vicente que a filha deles está viva e que quando fez a exumação do corpo de Lúcia só encontrou pedras. A Andelária vê Liliana pela porta do quarto do hospital e sofre. Ela implora que ela viva. Aníbal diz que Liliana é uma balvaneira e vai vencer a própria morte. Adriana conta a Vicente que o doutor e a enfermeira que fez seu parto desapareceram por culpa de seu pai. Ela conta que Aníbal subornou os detetives que poderiam lhe falar a verdade. Vicente diz a Adriana que a ajudará a encontrar a filha deles. Adriana se emociona. Aguiar e Aníbal se enfrentam fortemente no hospital. Aguiar acusa Aníbal de ser o responsável por Liliana estar à beira da morte e diz que por ele ter dado a sua filha o maldito viveiro, ela está assim. A Adriana diz a Vicente que Liliana é como se fosse sua filha. A Adriana diz a Vicente que não está casada e que o pai de seu filho não sabe que ela está grávida. Salviana e Beatriz chegam ao hospital. Aguiar quer que Vitória vá descansar. Depois dele insistir, ela aceita e Adriana vai junto. A Adriana revela à irmã que o médico que operou Liliana foi Vicente Carvalho. Nick liga para Roy e diz a ele que atacaram Liliana e que o estado é grave. Roy fica chocado. Adriana vai ao quarto de Aníbal e diz a ele: "É o homem mais desprezível do mundo. Me envergonho ser sua filha. É um maldito desgraçado. Por que me disse que o Vicente Carvalho tinha ido como um covarde? Por que me disse que ele não queria ser responsável pela minha filha? Você é um mentiroso. Você fez com que colocassem drogas no quarto do Vicente para que o mandasse para a cadeia. E não satisfeito com isso, foi na cadeia para dizer a ele que a Lúcia nasceu morta e que não me procurasse mais, porque senão acabaria com nós dois. É um desgraçado, assassino, é um assassino. Esse pobre diabo do Vicente, como você diz, é o cirurgião que operou sua neta Liliana. Então, se sua neta viver, será graças ao homem que você ameaçou de morte." A Aníbal fica chocado. A Adriana enfrenta o traste miserável e diz que Vicente e ela irão procurar juntos a filha deles. Adriana diz ao pai que sente nojo dele e que o repudia como pai. Aguiar diz a Liliana que não aguenta mais e pede que ela resista. Vitória visita Liliana também no quarto do hospital. Quinta-feira, 16 de setembro de 2021. Carlos volta de viagem e chega na cafeteria do hospital para ver Adriana. Carlos diz a Adriana que ficou sabendo do atentado que a filha de Aguiar sofreu. Carlos vê a barriga de Adriana e diz que ela está grávida. Carlos pergunta de quem é o filho dela. Roy chega no México e implora à enfermeira que deixe ver a mulher que ele ama. A Adriana diz a Carlos que ele pode ficar tranquilo, pois não é o pai de seu bebê. Carlos pergunta então de quem é. Vicente chega ali. Adriana mente a Carlos e diz que Vicente é o pai de seu filho. Carlos a parabeniza e diz que se emocionou com a possibilidade dele ser o pai daquele bebê, mas que não é de compromisso. Adriana diz a si mesma que jamais Carlos descobrirá a verdade. Aguiar e Vitória rezam por Liliana na capela do hospital. Diante da Virgem, Vitória diz que se Liliana sobreviver, se separará de Aguiar para sempre. Os dois choram. Aguiar fica surpreso pela promessa de Vitória. Vitória diz que abre mão dele para a vida de Liliana. Aguiar diz: Não, imagina. Existe a possibilidade de eu perder minha filha, já é enorme. E se agora eu te perder a mulher que eu amo, a mãe do meu filho? Vitória pede que Aguiar a entenda. Aguiar diz que a ama e que precisa dela mais do que nunca neste momento e implora que ela não a abandone.
Roy visita Liliana no quarto do hospital e diz que se estivesse na estufa com ela, nada disso estaria acontecendo. Roy pede que Liliana lute por sua vida e lhe dá um beijo. Aguiar pede que Vitória prometa que, haja o que houver, ela não se separará dele. Depois de muito insistir, Vitória promete. Poliana se entristece por não poder visitar Liliana. Roy diz a Nick e Guzmão que lhe doeu ver Liliana naquele estado. Nick diz a Roy que Liliana vai se recuperar. Aguiar vê Roy no hospital e fica furioso e o chama de estúpido. Roy diz a Aguiar que se está ali é porque está muito preocupado com Liliana. Aguiar pede desculpas. Roy diz que Liliana irá ficar bem. Os dois se abraçam. A Aníbal diz a Candelária que quer evitar ir no hospital para não dar um desgosto às suas filhas que podem perder o bebê. Candelária se emociona e diz que ele pensa nos outros. Essa Candelária é muito besta e boba, velha coroca. A Adriana diz a Vicente que acabou mentindo para Carlos, dizendo que ele era o pai de seu filho. Vicente diz que não há problema, mas que deveria contar a verdade a Carlos. Vicente diz a Adriana que quer ser como se fosse o pai do filho dela. A Adriana se emociona. Jocelyn diz a Carlos que tem que lhe entregar uma caixa que a Adriana havia dado para dar a ele. Adriana visita Liliana no quarto do hospital e diz que ela vai se recuperar e que irão agradecer à Virgem pela vida dela. A Adriana diz que Lili é como se fosse uma filha para ela. A Adriana diz a Liliana que Vicente Carvalho a operou e que ele é o pai de sua filha Lúcia. Vicente fala para Adriana que eles têm uma filha com a idade de Liliana. Aguiar pergunta se Guzmão tem alguma dica de quem feriu Liliana. Guzmão diz que lamenta, mas que não tem. Nick diz a Vitória que foi chato Liliana se apaixonar por Guzmão e que inventava aqueles apelidos para ela, pois se sentia insegura. Nick diz à mãe que implora à Virgem que Liliana viva e que a ajude a fazer as pazes com sua prima. Padre Jerônimo diz a Candelária que se Deus resolver levar Liliana, Adriana não terá chance nem de sequer de se despedir da filha. Aguiar diz a Liliana que todos estão rezando por ela para que sobreviva. Liliana aperta a mão de Aguiar. Aguiar fica emocionado. Aguiar pede que ela aperte sua mão novamente na frente do doutor. Liliana quase reage. Aguiar fica muito contente. Vicente diz a Liliana que sente um carinho por ela. Roy diz a Nick e Guzmão que nem o tempo e a distância o fizeram esquecer Liliana. Aguiar conta a todos que Liliana quase reagiu, mas não conseguiu falar. Todos ficam contentes. Liliana abre seus olhos e diz: Francisco, Francisco. Vicente comunica a todos que Liliana falou do nome de Francisco. Nick concorda de Guzmão ver Liliana. Liliana tem um sonho onde ela e Guzmão se casam. Guzmão visita Liliana e lhe dá um beijo na testa. Liliana diz que estava pensando que ama ele. Liliana diz que sabe que vai morrer e seu último desejo é se casar com ele. Roy diz a Nick que ele nunca vai ganhar o amor de Liliana. Guzmão diz a Liliana que ela não vai morrer. Liliana diz que vai sim e que sua mãe está a esperando. Aguiar está feliz por Liliana ter reagido. Nick e Roy perguntam de Liliana a Guzmão. Guzmão diz que Liliana sente que irá morrer. Guzmão diz que o último desejo de Liliana é se casar com ele. Roy e Nick ficam chocados. Adriana diz a Beatriz que Liliana é como se fosse sua filha. Candelária ouve. Guzmão diz a Nick e Roy que não sabe o que fazer. Nick pede que ele cumpra o desejo de Liliana. Roy não concorda. Nick pede que Guzmão faça o desejo de Liliana se tornar realidade. Adriana visita Liliana no quarto do hospital. Liliana diz que a ama e a agradece por cuidar tão bem. Candelária observa a cena. Liliana diz a Adriana que está ficando sem forças. Adriana pede que ela resista. Candelária, em pensamento, diz: Me perdoa, Lili. Me perdoa por ter me calado, por ter me ocultado uma verdade com mentiras, meu favo de mel. Peço a Deus que te dê forças para sobreviver. Tem que aproveitar o amor da sua verdadeira mãe. Eu não aguento mais. Na empresa, Kendra chega no escritório de Aníbal com a voz de piriguete e diz: Boa tarde, seu Aníbal. Antes de ver o Nelson, eu queria falar com o senhor. Kendra tenta seduzir Aníbal. Aníbal diz que é ele quem escolhe a mulher que quer e pede que ela não o faça perder seu valioso tempo. A rapariga diz que acha que ele está querendo dar um de difícil.
Ela diz que é muito mais linda do que era Paula e nem se compara com Candelária, que nem em seus melhores tempos era igual a ela. Aníbal diz que para se divertir, ele tem mulheres de sobra. Furiosa por ter sido descartada, a Kenga tenta bater em Aníbal, sem sucesso. Aníbal manda a Kendra sair de sua sala. A cadela obedece e sai com um rabinho entre as patas. Gente, agora vendo essa cena, a Kendra poderia se tornar rica sendo dona de um cabaré. Vocês não acham? Porque dançarina de quinta nós já sabemos que ela foi. Adriana e Candelária se encontram no corredor do hospital. Adriana diz a Candelária que Liliana está fraca e diz que já não bastava ela ter quase morrido naquele incêndio, de ter perdido sua mãe e por que tanta dor para uma garota que só começou a viver. Adriana se pergunta o que aconteceu com sua filha. Candelária diz a Adriana que já não aguenta mais e revela que Liliana é a filha dela. Adriana diz que sim, que ama Lili como se fosse sua filha. Candelária diz: não, o que eu quero dizer é que essa é a filha por quem você chorou tanto. Liliana é a sua filha Lúcia. Adriana fica chocada. Pela janela do quarto do hospital, Adriana observa Liliana e pensa consigo: Lúcia, minha filha, é você. Minhas incertezas acabou, meu amor. Por enquanto não posso te chamar de Lúcia. Não posso falar que você é minha filha pelo José Ângelo. E por você também. Eu tenho que esperar a Candelária convencer o Aníbal a confessar seus malditos segredos. Carlos diz a si mesmo que voltou por Adriana e pensa nela. A Adriana chega em seu apartamento e sente contrações mais fortes. Adriana liga para Vicente e ele diz que está indo para lá. Gusmão visita Liliana no quarto do hospital e diz a ela que vai realizar o desejo dela em se casarem. Liliana se emociona e o agradece. Liliana diz que morrerá sendo a esposa de Francisco Gusmão. Beatriz diz a Candelária e Roy que não concorda com a decisão de Gusmão em querer se casar com Liliana. Nick leva o juiz para casar Liliana e Gusmão. Aguiar e Vitória chegam ali. Aguiar pergunta de que casamento estão falando. Gusmão revela a ele que o último desejo de Liliana é se casar com ele. Sexta-feira, 17 de setembro de 2021, Carlos recebe a caixa de Adriana. Aguiar não aceita que Gusmão case com Liliana. Aguiar agradece a todos pelo apoio que estão dando a Liliana, mas não aceita de forma nenhuma esse casamento e diz que sua filha vai viver. Na caixa de Adriana tem um vídeo dela e Carlos assiste. Vicente diz a Adriana que o bebê dela vai nascer. Através do vídeo de Adriana, ela fala várias coisas emocionantes a Carlos. Gente, que cena é essa? A Adriana arrasou. Carlos chora pelo vídeo de Adriana. A Adriana entra em trabalho de parto. Aguiar diz a Liliana que ela vai viver. Aguiar diz à filha que se Gusmão aceitou se casar com ela foi por piedade e solidariedade. Candelária diz a Gusmão que concorda com José Ângelo dele não se casar com Liliana. Gusmão concorda com Candelária. Roy diz a Nick que torce para que Aguiar convença Lili a não se casar com Gusmão. Adriana dá à luz a seu filho. Carlos descobre que o filho de Adriana é dele pelo vídeo e se emociona. A Adriana segura seu filho nos braços e agradece Vicente por ter feito seu parto. Aguiar diz a todos que convenceu Liliana a não se casar com Gusmão. Adriana agradece a Virgem por ter seu filho. Adriana revela a Vicente que Liliana é a filha deles. Vicente fica chocado ao descobrir que salvou a vida da sua própria filha. Adriana conta a Vicente que Candelária confessou toda a verdade. Adriana diz a Vicente que lhe contará tudo. Vicente diz que Aníbal deve uma explicação a eles. Aguiar pede que Vitória vá descansar. Vitória concorda e pede que ele dê um beijo em Lili por ela. Adriana convence Vicente a não dizer a Liliana que ele é seu verdadeiro pai. Aguiar diz a Candelária que o dia em que ela colocou a Liliana em seus braços foi o amor mais grande que sentiu em toda a sua vida. Carlos pede a Jocelyn o endereço de Adriana. Salviano surpreende Roberto e o ameaça com uma arma. Salviano confronta Roberto por tentar eliminar a filha do Aguiar. Salviano dá uma surra no filhote de Cruz Credo. Carlos chega ao apartamento de Adriana. Carlos se surpreende ao ver seu filho nos braços de Adriana e se emociona. Carlos pergunta por que Adriana não o disse que o filho era seu. Roberto confessa a Salviano que iria sequestrar Liliana para pedir dinheiro para Aníbal.
Roberto protege Kendra e diz que a ideia foi só dele. Salviano agride Roberto a golpes. Adriana diz a Carlos que ele era um homem que não queria compromissos. Adriana diz que encontrou sua filha Lúcia e pede que ele seja discreto. Vicente diz a Carlos que pretende se casar com Adriana e assumir o filho dela caso ele não se responsabilize. Salviano conta a Gusmão que queriam sequestrar Liliana. Roberto e Kendra se encontram. Roberto diz a Kendra que Salviano lhe deu uma grande surra. Roberto entrega a Kendra o veneno do animal marinho. Kendra diz que fará um bom uso daquele veneno. Aguiar fala do passado com Liliana e comenta que não a viu nascer. Liliana não acorda e Aguiar se assusta. Vicente chega ali e em pensamento diz: "Minha filha, é minha filha." Vicente percebe alguma coisa de errado com Liliana. Adriana agradece a Virgem por Adriano ter nascido. Aguiar vê Liliana passando com emergência para outra sala e fica tenso. Adriana chama Cristina de irmã e pede que ela lá do céu interceda pela filha delas. Kendra arma de acabar com Nelson. Carlos vai ao apartamento e visita Adriana e seu filho. Adriana diz a ele que Adriano é o nome do filho dele. Carlos diz a Adriana que aprendeu com ela e diz que quer algo sério com ela. Adriana se emociona. Candelária reza por Liliana. Vitória e Aguiar visitam o túmulo de Cristina. Vitória pede perdão a Cristina, mas diz que se apaixonou por Aguiar com a convivência e de que não poderem viver como irmãs. Vitória também pede que Liliana se recupere e sobreviva e a chama de irmã. Liliana é operada. Adriana diz a Carlos que se surpreendeu, mas que agora isso mudou, pois o homem que não é o pai de seu filho deu todo o amor dele e ele, que é o pai, nem sequer o pegou nos braços. Carlos chora. A Adriana diz a Carlos que não acha verdadeiro o que ele disse e sente que ele faz por obrigação. A Adriana diz que ele é o pai de Adriano e pode dar amor e carinho, mas que enquanto a eles não pode existir nada. Carlos a compreende, dá um beijinho em Adriano e vai embora.